E aí galera, se liga em mim, só em mim. A aula de hoje a gente vai trabalhar a simplificação de raízes, ou seja, deixar o menor número possível lá dentro da raiz. Para isso, a gente precisa ter visto a aula de definição de raízes e as propriedades. Serão pouco usadas aqui, mas vamos dar sequência. Então o que acontece? Qual é o segredo? Como que eu escrevo esse cara simplificando a raiz? Então vocês já viram nas outras aulas que a gente precisa decompor o 162. Ou seja, decompor em fatores primos, números primos, 2, 3, 5, 7, divisível por ele e por 1. Essa é a definição de número primo. Então como que a gente vai fazer aqui? Dá por 2? Dá. Quanto fica? 81. Como 81 não é par, não dá mais para o 2, então vamos tentar por 3. Dá por 3? Dá. 81 dividido por 3 dá 27. Dá por 3? Dá. Então fica 9. Dá por 3? Dá. Então fica 3. Dá por 3 fica 1. Abre o sorriso que acabou. Agora é o seguinte, como é que eu explico para o meu aluno a raiz na definição? A raiz é o seguinte, é uma prisão de 3 anos. Para o cara sair de dentro da prisão, ele precisa ter pago 3 anos de pena. Ou seja, eu vou recolher esses carinhas de 3 em 3. Ó. Então, esses 3 carinhas vão estar juntos. E quem sobrou sozinho? Como é que eu vou escrever isso? Eu vou escrever o 162 assim, ó. 3 a terceira, são esses 3, vezes 2, que é esse cara aqui, vezes 3, que é esse cara aqui. Tudo isso, raiz cúbica, que é um número vezes ele mesmo, 3 vezes para ele sair da raiz. Só que o 3 pagou a pena dele, ou seja, ele ficou 3 anos preso. Então ele pode sair da raiz. O que acontece lá fora? Fica 3. Beleza? 3 ao cubo, corta o índice, vai para fora 3. E quem ficou preso? O 2 pagou a pena dele? Não. O outro 3 pagou a pena dele? Não. Então eles ficaram presos. Ficaram lá dentro 2 vezes 6. Beleza? Então o que aconteceu? O 3 ficou fora, 2 vezes 3. Eu tenho mania de pôr a resposta direto, vocês vão entender isso. Meu cérebro é mais rápido que eu. Mas então fica 3 vezes 6. Então o final, escrever raiz de 162, raiz cúbica. De 162 é a mesma coisa escrever 3 vezes raiz de 3 sobre raiz, 3 vezes raiz cúbica de 6. Beleza? Então, finalizamos. Simplificamos a primeira. Próximo, aqui já está o número decomposto, já decompus para você entender o lance de pagar a sua dívida. Ou seja, o 2 já pagou a dívida dele, saiu da raiz. O 3 ao cubo já pagou a dívida dele, saiu da raiz. Eles estavam multiplicando lá dentro, continuam multiplicando fora. Então ficou raiz cúbica, quem ficou preso? O 7. O 7 está a primeira, não pagou a dívida dele, ficou preso. Então como é que ficou o placar final? 6 raiz cúbica de 7. Beleza? Próximo, já está decomposto, mas tem o seguinte, 2 à quinta, o cara já pagou a dívida dele e está sobrando 1 ano. Ou seja, é igual esse início aqui, eu tinha 4 número 3 e eu só precisava de 3. Então aqui eu preciso de quantos número 2? 4. Eu posso escrever isso aqui, ó. Escrever isso é a mesma coisa? Lembra da regra da multiplicação de mesma base? Mantém a base e soma os expoentes. Se aqui é 4, aqui é 1, 4 mais 1, 5. Ou seja, é a mesma maneira de escrever, é a mesma coisa. Por que eu prefiro esse? Porque a prisão do carinha é de 4 anos e esse 2 aqui tem a possibilidade de sair da prisão. Então ele pagou a dívida dele, ele ficou 2, aí quem ficou preso lá dentro? Esse 2 aqui
e o 11. Ou seja, qual o placar final? 2 raiz quarta de 22. Se não der para enxergar bem aí, raiz quarta de 22. Beleza? Então, quando o cara tem a mais, você pega quantos você precisa e deixa sobrando o outro. Próximo, raiz cúbica de 54. Lembra? A prisão é de 3 em 3 anos. Então, a gente vai fazer o quê? Vou decompor o 54. Dá por 2, sobra 27. Dá por 3, já fizemos aqui, né? Sobra 9. Dá por 3, sobra 3. Dá por 3, sobra 1. Abre aquele sorriso porque acabou. E a prisão é de 3 anos. Então, quem é o carinha que eu posso escrever junto aqui, ó? Então, o 54 pode ser escrito raiz cúbica de 3 à terceira, que pagou a dívida dele, 3 anos preso, vezes 2. Então, quem sobrou? Esse cara sai. Quem sobrou lá dentro que não pagou a dívida? O 2. Acabou. Agora, para a gente finalizar, é o seguinte. Você precisa conhecer os quadrados perfeitos, ou seja, a raiz quadrada dos números principais, de 1 a 10. 1 vezes 1, 1. Então, quem é a raiz de 1? 1. Raiz de 2, é 2 vezes 2, 4. Qual a raiz de 4? 2. 3 vezes 3, 9. Então, tu sabe a raiz de 9. 4 vezes 4, 16. Tu sabe a raiz de 16. 5 vezes 5, 25. Então, isso é um quadrado perfeito. Beleza? A raiz é exata. Então, qual a raiz de 64? 64 é 8 vezes 8. Então, é 8. Então, o que acontece? Por que isso? Presta atenção nesses dois exercícios. Quando eu olho aqui raiz de 300, o que eu penso? Pô, 10 vezes 10 é 100, eu conheço. E 300, se decompor, dá na mesma. Eu estou te ensinando um método mais prático. Se você escrever assim, ó, 3 vezes 100, não é a mesma coisa? Agora, por que me interessa o 100? Por quê? Porque eu sou ligeiro, sou esperto, eu quero tirar a raiz quadrada desse cara. Pagou a dívida dele, porque 100 é a mesma coisa que 10 ao quadrado, ele pagou a dívida. Ou seja, o 100 sai da raiz, vira 10 lá fora. Quem não pagou a dívida? Quem está preso lá? O 3. 10 raiz de 3. Beleza? Próximo e último. Raiz de 27. Galera, 27 é a mesma coisa que 9 vezes 3. Se você não perceber isso de cabeça, decompõe, como eu fiz no 54 e como eu fiz aqui no 162. Só que a gente usou ele duas vezes, ó. Eu usei esse carinha aqui duas vezes, o 27 e o 27. Então a gente acaba pegando a manha que 27 é 3 ao cubo, beleza? Ou 9 vezes 3 e assim vai. Então o que acontece aqui? O 9 já pagou a dívida dele, porque ele é 3 ao quadrado. Então quanto que fica? O 9 sai da raiz. Qual a raiz de 9? 3. Quem sobra lá dentro? Raiz de 3, placar final. Galera, essa é lembrando a simplificação. Então, quando você tiver alguma dúvida, coloca aí embaixo, dá uma curtida no vídeo, se inscreva no canal e vai me fazendo pergunta que eu resolvo para você. Um abraço, matemática do Eva na janela.